Nós Hã? vamos respirar bem profundamente. Nós vamos pedindo aos guardiões que adentrem o nosso lar, com tochas, com espirais, com redes, fazendo toda a proteção. Nós vamos nos abrindo, buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia. Que eles possam nos levar ao Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição e na união com todos os espíritos que estão ali estudando, como nós, este livro. E nós vamos assim abrindo os nossos corações, os nossos sentimentos, para que possamos sentir e possamos também expandir a nossa consciência. Que nesse instante possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fraternidade, com fé e com muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Vocês leram o parágrafo anterior? Nós lemos o parágrafo anterior. Você tinha Mas pego? se teve comentário, tudo bem. Afeto, respeito, amor, a gente falou bastante sobre isso. Calma aí. A gente parou na facultará, né? A técnica facultará o desenvolvimento. Isso, Tá isso. pra frente. É mais para frente, Tá aqui, tá bom. tá? Quando eu li ali, porque que eu estava aqui no afeto, né? Eu falei assim, Jesus, né? Mas essa foi a última frase que a gente Foi leu. a última parágrafo. Alguém pegou essa frase, esse parágrafo? A técnica facultará o desenvolvimento experimental, mas somente a honestidade emocional vertida na mais santificada capacidade de pacificar as relações permitirá que o conjunto consiga superar as intempéries e servir decisivamente pelo bem do ideal. E aquilo que a gente já vinha estudando, né, há bastante tempo. A gente vai precisar desta honestidade. O nosso sentimento, né? Uhum. Somente a edificação de laços de afeto cristão será capaz de oferecer um campo fértil aos serviços. Afora isso, teremos ensaios promissores que poderão ser dizimados ao peso das provas da convivência. A honestidade, o afeto, né? Como foi colocado, o afeto, o respeito, o amor fraternal, tudo isso você vê é uma junção, né? Uhum. Porque senão a gente no início, nós vamos ter até uma convivência de uma amorosidade, mas vai ser que nem construir um castelo na areia. Ele vai despencar. Na primeira vez que vier a dificuldade, se a gente tem todos esses sentimentos, né, esse amor fraternal, se a gente tem esse olhar, essa honestidade, a gente vai olhar a nossa parte, a gente não vai olhar para o outro e vai apontar o outro. E o outro vai fazer a mesma coisa, vai olhar ele e ali a gente vai parar e vai conversar. Mas se a gente não tem isso, a gente vai entrar no apontamento, a gente vai apontar aquilo que a gente acha que está de errado. O que vocês acham sobre isso? Aqui É assim que acontece? emocional. É a necessidade emocional, é a amizade legítima, porque aí pega o parágrafo anterior, né? O que é a honestidade emocional? É a amizade legítima, não é? A honestidade convivência, o emocional. amor. Então, a honestidade emocional
fala dos nossos sentimentos. Sentimentos. Ser honesto conosco mesmo, né? Então, se a gente não gosta, mas descobrir por que a gente não gosta. É uma coisa nossa, não é do outro, é meu. E eu ser honesta no grupo, né? Ter essa honestidade, ó, para mim dá, para mim não dá. Para mim a sintonia não está boa. É ser honesta. Olha, eu tô sentindo que não tá redondo, tá faltando alguma coisa. Eu tô sentindo, porque todo mundo fala, tá lindo e maravilhoso, mas não, para mim não está. Isso é ter essa honestidade. E muitas vezes, quando todo mundo fala assim, tá ótimo, aí você fala, é verdade. Não, não é. Para mim não está. Isso é ser honesto. Porque aí você fala assim, aí o grupo pode chegar e falar assim para você, então o problema é seu. Não, o problema é nosso, nós estamos num grupo. Entendeu? Ser honesto. Eu entendo assim. Virgínia, Vera, Sérgio. Sim, é isso É isso mesmo. mesmo? É isso. Sim. Eu também. Acho que é o grupo que tem que Sim, ser honesto um com o outro. sim. É. E é isso que dificulta mais às vezes, né? É. Porque É. em todo grupo tem um aprendizado, né? Tem. No trabalho, na família, não sempre tem um aprendizado. Aprendizado. No grupo de amigos. É verdade. Por quê? O que, o quê? Por que que sempre tem alguém que cutuca nos grupos? Eu acho que a resposta está um pouco mais na frente. Tá, então tá bom. Tá? Eu notei o parágrafo em situações como esta. Alguém anotou É. antes? Eu marquei o seguinte: muito sacrifício e devoção, mas só para explanação, porque não tem aí o que entender. É aquilo que nós falamos, né? Que Aí é que só vai para a gente ler. oferecer um campo fértil aos serviços, né? É, Sim, muito, esse afeto, esses laços de afeto cristão, exatamente. É o que você está lendo, né, Lita? eu vou ler. Muito sacrifício e devoção serão pedidos ao trabalhador e ao grupo que se comprometer a ser útil à nossa família espiritual, que se encontra atolada nos pântanos das sombras nos reinos inferiores. O difícil, Leda, é a gente ter essa compreensão. Sim. Que muitas vezes as nossas memórias, no nosso inconsciente, a gente tem essas sombras, entendeu? Entendi. Então todos nós no grupo, sentimos que a gente já deu muitos passos. A gente deu. Não é que a gente não deu, a gente deu, mas a gente não conseguiu recuperar aquilo que está lá. Tá, Vai demorar, ficou, vai, né? Que ficou para trás, é. Nessas vai demorar, encarnações todas que a gente não andou nada, né? entendeu? E o que significa esse sacrifício aí? O que é esse sacrifício? O que é? Porque a gente lê, né, muito sacrifício e devoção, parece que a gente vai sofrer, né? Mas o que significa esse sacrifício? O sacrifício é a gente deixar aquilo que nos chama a atenção no material para poder se dedicar ao espiritual. Isso é Então, por sacrifício? exemplo, o que é sacrifício? Por exemplo, num momento de necessidade, você deixar de fazer aquilo que você quer para poder ajudar o próximo. No caso, é abrir mão de alguma coisa que De você alguma gosta coisa? tanto em favor daquilo que está precisando, não é? Exatamente. E quando Em alguém favor do lê, trabalho, em favor do trabalho, do sim, trabalho. em favor do que é necessário para você auxiliar o próximo.
né? Às vezes vai ser o trabalho, Às vezes seu trabalho. às vezes vai ser uma pessoa que você nem conhece, mas ela sim. sofreu alguma coisa na sua frente e você vai deixar de fazer o trabalho de vibrações para você acompanhá-la até um hospital. Isso é abrir mão. É, E aí é você que tá trabalhando, né? Está fazendo a Sim, parte. o que eu quis falar isso porque às vezes sacrifício a pessoa entende como sentir dor, né? Ah, Mas não. sim, ajoelhar no milho, né? Ficar... E mesmo no, no, na vivência mediúnica, às vezes tem algum sacrifício que é algum mal-estar que a pessoa sente por causa de um espírito mais, Denso. Mais sofrido. mais sofrido, é isso aí. Mas é uma coisa tão pequena pelo bem que se faz ao próximo que a gente deve relevar. Então, é esse tipo de sacrifício que ele está falando aqui. Uhum. isso. E aí é onde que a gente sempre coloca, você está pronto? Você está pronto para isso? Você está pronto para esse sacrifício? Porque algumas vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Entendeu? E a resposta é no indivíduo. Agora, do que você vai abrir mão em favor do trabalho junto às equipes, quem decide é você. É isso aí. A escolha é nossa, né? É É. sempre isso. É claro, né? Conforme quanto maior o sacrifício que a pessoa faz, mais profundos são os trabalhos que ela está apta a realizar, né? Entendi. Eu vou ler aqui então. Em situações como esta, vividas por nossos confrades, a melhor qualidade de pacificação para a convivência diária é a atitude de renúncia ao ponto de vista pessoal. Você vê, Isso. eles estão tendo essa dificuldade justamente por causa disso. Ninguém abre mão do seu ponto de vista, da sua própria verdade, né? Em favor de um bem comum. Não quer Todo mundo perceber quer que a ideia dele prevaleça, né? A minha ideia tem que e prevalecer. Então aí fica aquela guerra, aquela... Ninguém aceita ninguém, né? Fica todo mundo querendo... nem a ideia que vem através dos médiuns, né? A ideia de Dr. Inácio, a ideia de Eurípides Eurípides, nem a ideia deles é aceito. consegue suplantar a ideia pessoal, né? Uhum. Tanto que para manter a ideia própria, a ideia pessoal valendo, eles é, eles falam que a mensagem que veio não é do espírito que estava falando, É, que significava, né? Porque senão eles teriam que ceder. Senão eles teriam que abrir mão da se sua, aceitar, não é? É verdade, tá certo. dos Eles seus... teriam que parar e falar assim, ó, a honestidade do grupo. Pera aí. Sentar todo mundo olhar um nos olhos dos outros e falar assim, a gente está errando. Quem está errado somos nós. O que você entendeu? Ah, eu entendi assim. O que tocou o seu coração? É assim que a gente vai se ajustando. Mas não, o que foi feito? Ó, esse médium está com um nível de animismo muito alto. Ele está trazendo aquilo que ele quer passar. Não é verdade isso. Eurípides nunca falaria dessa forma. Imagina se temos condições de receber doutor Inácio. Para que doutor Inácio? Então você compreendeu por quê? Porque cada um defende uma coisa diferente. mas eles se julgam bons o suficiente para ir nos abismos. Por quê? É, Aí aonde a gente fala que eles vão pegar as ervas daninhas que estão lá atrás das outras encarnações. O ego, a gente está ali. Aí você fala assim, mas é importante o ego. É. Só que muitas vezes a gente vai viver nisso. Entendeu? A gente vai se defender. E aí onde entra? Se eu estou me buscando, se eu estou buscando esse autoconhecimento, eu vou ser honesto. Calma, não está batendo. Mas aí é onde entra o laço de amorosidade, de fraternidade.
daquele que assim, dessa fala que eu falo assim, que tem que ser uma fala contínua, porque, por exemplo, assim, se a Leda vier e fala assim, tá, Valéria, não gostei disso, e não explicar, se começar a cutucar, se começar o grupo um cutucar o outro, a gente não vai ter isso. Vai ter, é verdade. Porque quando a gente for buscar uma fala, a gente não vai querer soluções, a gente está se agredindo. Entendeu? Entendi, entendi. E ó, aí a gente fala assim, a gente está falando do pingo de luz, mas não é assim que acontece no nosso lar? Não é É, assim que acontece nas reuniões da nossa família, né? Se tem mais gente. Não é assim que acontece muitas vezes quando nos reunimos com os nossos amigos, é na nossa convivência. Se temos um grupo harmonioso, onde a gente tem um aprendizado, como que a gente pode resolver isso daqui? Ó, a sua opinião, vamos. Mas se tem um, dois, três que. Não, esse é meu ponto de vista, aquele é meu ponto de vista. Se tem três, quatro líderes, Desarmoniza tudo. é. e quando eu Desarmoniza falo tudo. líder, no sentido assim, se tiver uma boa liderança que nem Jesus, vai acalmar, vai trazer. Não é verdade? E quando você falou líder, Aí você falou, você eu já falei assim, revirou. eu já falei assim, já, Já porque dá o líder certo. é aquele que faz pelo outro, né? É. Então, não é líder, né? É aquele que quer impor a sua vontade. E quer impor a sua É. vontade. Se tiver a liderança de Jesus, vai ser resolvido. Agora, se não tiver, o bicho vai pegar. Vai dar um rolo. Algo mais? Eu li um outro também, logo em seguida. Tá. Só nesse clima surge o carinho, o perdão, a bondade espontânea. O carinho é o alimento da socialização. O perdão é ato de tolerância máxima aos lapsos alheios. E a bondade é mola propulsora da motivação para trabalhar e continuar a criar vínculos com as diferenças e os diferentes a caminho da complementariedade de nossas faculdades. Então, o caminho é esse, para a gente poder realmente continuar trabalhando com esses vínculos amorosos, né? De união. Então, aqui, né? Porque eles continuam, né? No grupo X esgotou-se a afabilidade do início, Isso. que é aquilo que eu digo, no início tudo é lindo. É, Os pedidos de desculpa simplesmente desapareceram dos lábios e pouquíssimos gestos de bondade são feitos com real desinteresse de soberania. Tá cada um por si, entendeu? Então, nunca, em lugar nenhum, quando a gente trabalha cada um por si, vai dar certo. O trabalho é coletivo. é, E aí, assim, analisando, seja onde ele for, o trabalho é coletivo, né? Seja onde for. é. Porque se for em casa, no nosso lar, se ficar só para um, vai sobrecarregar, É. E né? mesmo que você trabalhe, por exemplo, num lugar que você trabalha sozinha, numa sala sozinha, depois você vai ter que harmonizar com o resto. É uma turma, tem mais gente, mais pessoas. Então, aí também tem que harmonizar com todos. Não pode. Não tem jeito, né? Nunca é só. Né? E aí, porque assim, muitas vezes a gente vai falar assim, vamos centralizar no centro. Tá, vamos centralizar no centro. Mas não é só no centro, é em toda a nossa convivência. Isso. Se a gente Ah, não. Oi, desculpa, Gláucia. Não, desculpa, Valéria. Não, fala, po- eu lembrei uma coisa que eu falei. não pode falar, pode falar. Não, porque eu estava lendo, esse livro é bem difícil, né? Assim, a gente se sente uma formiga, né? Uma formiga até maiorzinha. Mas assim, eu vou riscando e tô colocando as frases, né?
Aí, quando eu vou ler um capítulo, eu volto um pouquinho, e aí eu já vejo que eu fiz besteira com aquilo que eu, sabe assim, estou num conflito com ele, assim. Mas esse negócio que você está falando agora, é assim, a minha. Para cuidar dos meus pais, somos três, mas tudo é comigo, né? Então eu estava entrando numa rota de conflito com os meus irmãos, assim, porque ninguém tem tempo, então eu tenho que arrumar tempo, né? De tudo. Aí eu falei, gente, aí eu li isso que eu falei, meu, eu vou tentar mudar a tática, por causa desse capítulo tudo. Aí eu falei, vou mudar a tática. Aí meu irmão, essa semana mais velho, falou assim: olha, sabe, aquele assunto não foi resolvido? Eu falei, não, então, vamos sentar. Porque assim, tô com todos esses assuntos. Para eu encaixar esse, que vocês estão achando muito urgente agora, eu teria que tirar uns dois. Alguém fica com um deles? Assim, falei assim, tipo, eu acho que eles também ficaram surpresos, porque eu já estava entrando realmente num, né? Eu acho que na hora eu falava, que só se eu for fazer isso de madrugada, até depois, até meia-noite eu estou aceitando uma hora, mas só se for 3 horas da manhã. Aí eu falei, não dá, a gente tira tal assunto e tal assunto, um fica com esse assunto, o outro fica com esse, e aí eu vou tratar desse, né? Você fala que tem que ser eu, só porque eu sou advogada, então, mas eu falei, não, tão calmo, que eu acho que eles ficaram olhando assim, um olhando para a cara do outro. Abalou todo mundo. Mas eu não tenho tempo. Eu falei, então vamos esquecer esse assunto, de repente ele não é tão importante, né? Eu falei, deixa ele, porque eu não tenho mais como colocar aqui no meu. Não, então a gente vai ver. Não, eu vou. Aí um deles falou, não, eu vou ver se eu consigo. Então tá, se você conseguir ficar com esses dois assuntos, mas eu mesmo, mas foi porque eu tinha lido o capítulo, eu tinha lido 2 dias antes, sabe? Porque então, o livro é bom pra caramba, mas assim, é difícil. Né? Eu falei, foi consequência da leitura, porque eu vou ter que ler todo dia E, as páginas. Ele é difícil porque ele mexe com coisas dentro de nós que É, É, a gente não quer mexer. A gente fica mexendo no vespeiro o tempo inteiro, né? dói, cutuca. É isso aí. E a gente se vê, né? Todo sim. mundo tem um tanto de como que é Antonino, tem um tanto de Ana e tem um tanto de Calixto. Calixto. Então, na hora que aperta, a gente Mas a se experiência pô, deu certo, porque eu vi que eu falei tão calma que eles ficaram desconcertados, sabe? Não resolveram. Mas eu falei, gente, por que eu não consigo ser assim sempre? Por que eu. porque geralmente é aquilo que a gente fala, né? A gente tá pilhado. Não, mas a gente não tá para resolver o problema, a gente tá para se defender. Acho Entendeu? que é isso. E aí, quando a gente tá para se defender, a melhor defesa é o ataque, né? Você não atacou eles? A hora que você simplesmente expôs um fato e pediu ajuda para solucionar o problema, as pessoas se sentiram na obrigação, elas estão coparticipando da solução do problema. Então, não tem como você falar assim, então deixa de comer, para de tomar banho para fazer essa parte. Não tem como fazer isso. Não almoça. não dorme, não Não, dorme. não almoça, não janta, mas resolve o Nossa. BO porque tá na sua mão, né? A melhor tática quando você tem uma dificuldade com as pessoas é trazer ela para o seu lado. Do lado. Sim. Faz ela participar da solução e não do problema. Uhum. Ó, o Ruiz fez isso conosco, quando ele fez aquela conversa de um tempão. Ó, preciso de vocês. É, Eu preciso de vocês. Ele não gritou, ele não fez nada. Ele só Não. falou, eu preciso de vocês. Quem tava com o coração aberto, tô aqui. Tava mais ou menos, vem, mas não fica muito, né? Mas vem. E quem não tava, foi embora. é. E tá tudo certo, Sim. sabe? Ele não foi, né? Não brigou nada, fica quem quer, né?
mas fica de coração, É, né? Disposta a exatamente. fazer os sacrifícios que precisa fazer para integrar o grupo, para poder ir a gente ir bem e fazer as coisas que precisa fazer. É A isso. espiritualidade, ela vê os sacrifícios. Porque, assim, quando eu trabalhava dentro da casa de pedra, eles conversavam muito, porque tinha uma pessoa que precisava cuidar dos pais, só que ela deixava os pais com todos os problemas da idade e trabalhava dentro do centro praticamente todos os dias. E teve um dia que eles falaram: será que o seu maior compromisso não é lá e não aqui? Pois é. Aqui tem um monte de gente que pode trabalhar. Agora lá, eles estão sós. Pare e reflita. É você que tem que se encontrar. É. Então, assim, a gente também tem que aprender a escutá-los. Porque, assim, dependendo como você escutar, você vai falar assim: ah, mas ele está me chamando e eu não estou vindo, eu vou me sentir mais culpada. Não, a espiritualidade não está falando para aquele que está trabalhando e fazendo muita coisa fora. A espiritualidade está falando para aquele que vai assistir uma televisão, É, vai para a praia. entendeu? Que ao invés de estar com a gente, está assistindo uma televisão. Aí você fala: nossa, não. É nesse sentido, e eles não estão julgando, mas é aquela coisa: se você vai É abrir mão, escolha. é escolha, É É escolha. escolha. Sim, é tá? escolha. Eu me cobrava muito, estava me cobrando muito, né? Porque quando, que nem final de semana, às vezes é quando eu posso estar no grupo, né? Mas às vezes eu estou nos meus pais, numa hora que eu estou ajudando alguma coisa lá, sabe assim? Aí eu parei para pensar, falei assim, eu também não posso eu estou fazendo por eles, né? Eu também não posso deixar de estar ali. Aí eu parei de me cobrar, porque eu estava ficando meio, sabe, em conflito, né? Mas eu também comecei a olhar por esse lado. Falei, não, mas eu não posso entre eles, né? Eu tenho que tentar conciliar quando eu me cobro um pouquinho, mas assim, quando é por eles, eu não estou. A, es- a espiritualidade não cobra em relação a isso, não, tá, Glaucia? Porque é aquilo que, assim, é a sua escolha e você tá abrindo mão da sua vida particular, Fazer para isso. cuidar dos dois, né? É, Então, eles não vão te cobrar por causa disso. Algo a mais? Eu vou ler esse pedacinho aqui e aí a gente para, tá bom? Tá bom. Nossos irmãos sucumbem sobre a opressão de suas imperfeições. Essa é a base das chamadas obsessões mentais. Guardam o interesse real de progredir e se libertar das amarras do passado. Contudo, colhem o fruto da sementeira espinhosa que cultivaram em milênios de ilusão nos desfiladeiros sombrios da prepotência. É, tem uma coisa que é interessante aqui. Colhem o fruto da sementeira espinhosa que cultivaram em milênios de ilusão nos desfiladeiros sombrios da prepotência. Eles não estão pagando uma dívida. Na realidade, esses milênios nos desfiladeiros sombrios da prepotência tornou as pessoas prepotentes. E hoje eles sofrem por causa da prepotência que eles têm dentro deles. É essa sementeira. Eles semearam prepotência durante várias encarnações e hoje, mesmo eles querendo mudar, eles têm a dificuldade e passam por todos esses conflitos, né? É que quando a gente fala assim, colheu, né, o fruto da sementeira, parece que foi feito mal. Não, foram escolhas, né? Eles foram prepotentes, talvez foi importante em um determinado momento na vida deles. Hoje em dia eles estão querendo se livrar disso e não conseguem. E aí, Leda, a gente volta lá na honestidade emocional. A gente buscando autoconhecimento, a gente buscando conhecimento e sendo honesto, a gente vai se encontrar que a gente é prepotente. A gente encontrando essa prepotência, a gente vai começando. Por
que eu fiz isso? Pô, eu fui prepotente. Então eu começo a segurar, entendeu? Segurar, a trabalhar isso, né? O trabalho é meu, entendeu? Eu começo comigo mesmo. Não, eu começo a me frear. Isso não vale a pena. Tem gente que trabalha escrevendo, olha, o meu sentimento não é um diário, mas é a busca do autoconhecimento, realmente. Tem gente que faz isso. Tem gente que, na hora que vai dormir, relembra toda o que fez no dia e aí se encontra. Aí faz as marcações no sentido assim: eu preciso levantar as bandeiras. Colocar mesmo, ó, tô bem, a bandeira amarela e a vermelha, já passei do limite. Fui extremamente prepotente. E o que isso trouxe? Trouxe problema, vai trazer, dependendo do nível da prepotência, vai trazer. E aí trouxe aonde? Na convivência do centro espírita? Dentro de casa? No trabalho? Com as pessoas da minha família? A gente começa a notar. E aí a gente tem que entender o que significa ser prepotente. Porque isso tudo são defesas, Não. entendeu? Em algum momento eu precisei me defender, então E aí a aí eu pessoa prepotente é uma defesa, né? É uma defesa. ela ataca, né? Ela tá achando que ela está Sim. sendo ofendida ou magoada, qualquer coisa, então ela está. E ela magoa e ela ofende no mesmo nível. Só que ela não acha, porque isso para ela é natural. Hum, Como no mesmo nível? é. A O mesmo resposta nível de prepotência que ela tem dentro que ela dela. recebeu. Que ela tem dentro dela. Dentro dela, né? Então, assim, como que é? Busca definição para mim, fazendo um favor de prepotência. Prepotência é o poder que está acima de todos os outros. É o uso do poder de maneira opressora ou tirana. É o fato de mandar em excesso, geralmente por ocupar uma posição vantajosa ou um cargo de poder. Uma pessoa prepotente é aquela que não respeita qualquer tipo de limite e se impõe sobre os outros, dando ordens e buscando sempre obter vantagens, mesmo que gerem prejuízos a alguém. Sim. Entendi, Entendeu? entendi. Então ela não vai perguntar para você. Ela vai fazer. Hum, tá certo. Entendeu? Entendi. Paramos em Cornélios. Posso Isso. satisfazer uma curiosidade?